É tão impactante, olha, a gente vê em poucos versículos, a gente vê que abrange todas as situações. Além da vergonha espiritual, além da vergonha do medo, tem o medo de se predispor a ser algo ou alguém nessa vida. Por muitas vezes, às vezes a gente deixa de avançar também em muitas áreas da vida por medo. Graças a Deus, meus queridos. Mais um Realicast iniciando. E o tema hoje é: não permita com que a vergonha e o medo te paralise. Não permita com que a vergonha e o medo te paralise. Por quê? É o que a gente vai destrinchar diante desse episódio, né, Fran? Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a todos que nos acompanham. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco hoje nessa conversa bacana, né? Uma ministração, exatamente, um diálogo sobre esses temas que nos acompanham. Para começar, a gente vai ler aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Papel, caneta e Bíblia na mão. Isso aqui é muito importante. Que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E achou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Amém? Vamos orar, Fran? Vamos orar. Soberano Deus e Altíssimo Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante essa palavra, Pai Celestial, nós queremos, Pai Celestial, em nome de Jesus, transbordar com ela, Pai Celestial, abundar com a Tua palavra o coração desses que estão ouvindo. Deus Altíssimo, que o Senhor tome a direção, que a gente venha nos apequenar cada dia mais e o Senhor venha crescer diante de cada um de nós. Deus Altíssimo, porque aqui estamos somente para fazer o Teu ID. Pai Celestial, assim como está sendo, que o Senhor impacte vidas com a palavra aqui liberada. Porque como está escrito, ela é como uma espada de 2 gumes, que entra entre as juntas e medulas, ou seja, entre o corpo, alma e espírito. E uma vez ela lançada, ela não volta vazia. Deus Altíssimo, abençoa a cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, não deixe aqui Adão e Eva tenha comido do fruto do bem e do mal, do conhecimento, fruto do conhecimento do bem e do mal. Antes, não é que eles estivessem vendados ou vedados, né? Eles estavam apenas com o conhecimento de Deus. Eles estavam com o conhecimento da bondade, da simplicidade, do amor, do respeito, do comprometimento. Que é isso que a gente tem quando a gente está em Cristo Jesus. E então veio o inimigo das nossas almas em forma corpórea de serpente, que era um animal mais astuto ali daquele jardim, e falou para Eva comer do conhecimento, da fruta da árvore, do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E a Eva, como certamente deveria ser uma árvore muito bonita, porque estava no centro do jardim, e ela disse, certamente tu não vai morrer.
como não morreu. Não morreu materialmente, não morreu a matéria, mas morreu o espírito. Porque tudo que vem para nos distanciar de Deus mata a nossa espiritualidade. Tudo que vem para nos distanciar dos propósitos de Deus, do compromisso com Deus, da verdade da palavra, mata a gente espiritualmente. E são dois fatores que permitem com que a gente compreenda que o pecado está em nós. Primeiro é a vergonha. E segundo é o medo. Então, medo e vergonha são os dois principais requisitos que a gente tem para observar em nós se a gente está fazendo a coisa certa ou errada. Trazendo para o nosso tempo, para a nossa época, o medo e a vergonha são coisas de que a gente tem medo e vergonha até de transmitir. Sim. Né? Nós não queremos deixar que o medo ele seja de tal forma que seja capaz de transparecer na nossa vida para outra pessoa. Do mesmo jeito a vergonha. As pessoas sentem vergonha de ter vergonha e têm medo de sentir medo. Mas essa é uma questão que a Bíblia trata, não somente nesses versículos, em outros mais versículos fala sobre a vergonha e sobre o medo, e um deles é esse aqui. Abra a Bíblia em Isaías 41:10, que fala o seguinte: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Leia nessa versão. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Na passagem de Gênesis, que fala que Adão ele teve medo e ele teve vergonha e se escondeu, o Senhor ele tinha falado para Adão que de tudo ele poderia experimentar, de tudo ele poderia provar ali daquele jardim, daquela árvore, daquelas frutas, de tudo ele poderia desfrutar dos animais, não tinha inimizade com nenhum animal, ele não tinha medo dos animais selvagens, hoje nós temos. Sim. E não foi por falta de aviso que ele fez que ele cometeu o pecado. Sim. Tanto ele quanto Eva. Como Eva. E nós vemos que em todo momento o Senhor ele se apresenta para estar conosco. Ele está conosco para nos livrar, para nos ensinar, para nos avisar de tudo quanto vai acontecer. Agora, o que a gente coloca em questionamento é a nossa indignidade perante o Senhor. Sim. Nós não somos dignos, porém a cruz ela fala para nós que nós não somos dignos, porém o Senhor mesmo assim o fez morto, fez cordeiro, para nos colocar esse amor dele para conosco. Então ele se fez pecador para que nos livrássemos do pecado. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Rico em abundância de graça, de favor e merecido. Porque a graça significa favor sem merecimento. Então nós não merecemos, nós somos homens e mulheres pecadores. Indignos de Deus. Indigno de Deus, indigno de estar na presença de Deus. Mas mesmo assim, no seu maior projeto de amor, que foi enviar Jesus Cristo para a terra, para morrer crucificado por cada um de nós, foi que Jesus, ele se fez indigno para que nos desse dignidade. Ele nos fez salvos, ele nos fez príncipes e princesas do reino celestial, porque nós vamos herdar uma coroa no reino e vamos governar à destra de Deus, juntamente com Jesus Cristo. Então ele nos deu essa graça, esse favor imerecido para que nós estejamos com ele. Um ato supremo de Deus para cada um de nós, para com cada um de nós. A palavra de Deus diz que tal foi o amor
que ele teve pelos seres humanos. Foi um amor tal, ou seja, não teve nem explicação. Para inibir em nós esse sentimento de medo e vergonha e para que a gente transforme isso em fé. Sim. Porque nós precisamos ter a certeza das coisas que a gente não vê aqui na Terra, mas que a gente sabe que existe por meio da Bíblia, por meio da palavra da verdade. Se existe essa coroa para aqueles que perseveram até o fim, a gente não está vendo essa coroa, a gente não está vendo esse céu, a gente não está vendo essa glória eterna. Mas a gente precisa ter fé, mesmo sem ver, porque está escrito, nós devemos acreditar para fazer válido em nós, em nossas vidas, esse amor que o Senhor teve por nós. E a pergunta é, o que é que está te paralisando? O que é que está te envergonhando? Do que você está tendo medo? Então, quando a gente tem medo, a gente se paralisa, porque tem muita gente paralisada nesse momento, com vergonha de avançar, às vezes tem medo de uma crítica, às vezes tem medo, tá fora até do pecado, mas tem um medo intrínseco dentro dela que não está permitindo com que ela avance. Tem medo de se expor também. Porque a gente está falando de um determinado medo aqui. E de uma determinada culpa. Do determinado... Quando você está no pecado, que você sabe que é pecado, o Espírito Santo de Deus testifica em você. Porque nós temos agora uma nova consciência. A Bíblia diz que nós temos agora a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, naturalmente, tudo aquilo que nos afasta de Deus vai nos dar esse respaldo. O Espírito Santo de Deus vem até a gente e ativa a nossa mente. E nos gera culpa e medo. Vergonha e medo. Então aí a gente sabe que aquilo é errado. Quando libera esse gatilho, nós sabemos que aquilo ali é errado. Mas também tem outro tipo de medo, que é o medo de você avançar na sua vida. É um medo que está lhe paralisando de que a sua área emocional ela avance, sua área espiritual ela avance. Às vezes tem vergonha de ir para a igreja. Às vezes tem vergonha de ir para a igreja. Eu não vou para a igreja porque eu não conheço ninguém lá, né? Muita gente diz isso, eu vejo muita gente, eu não vou para a igreja porque eu não conheço ninguém lá. Então tem vergonha de chegar, de se aproximar de Deus. Mas isso aí é um inimigo trabalhando, para que você não se achegue no único lugar no mundo, olha, eu vou te falar, no único lugar no mundo, que fala, que prega e que ensina a palavra de Deus. Porque na escola não fala do amor de Deus. Na academia não fala do amor de Deus. Na prisão não fala do amor de Deus. No hospital não fala do amor de Deus. Mas dentro da igreja, todos os dias, todos os cultos se fala do amor de Deus. Da palavra de Deus. Lá se ensina. É um ambiente somente para isso. Por isso que é muito importante. Tem muita gente, Fran, que está dizendo, eu congrego em casa. Sozinho. Sim. Estou tirando méritos de ninguém. Você bota lá o pastor está pregando, muitas vezes uma palavra emocional, você diz, eu gosto desse pastor porque ele fala o que eu quero ouvir. Mas nem sempre nós podemos ouvir o que a gente quer. Nós temos que ouvir o que Deus quer que a gente ouça. Às vezes é uma correção, nós precisamos de uma correção todos os dias. Porque a Bíblia diz que Deus açoita aqueles que amam e tem por filho. Então, se você está somente massageando o seu ego, neguinho e neguinha, meu irmão e minha irmã, você está totalmente enganado. Procura uma igreja, toma vergonha na cara e procura um lugar para adorar, glorificar, exaltar e aprender da palavra e do amor de Cristo.
Porque, na verdade, na Bíblia, a gente não encontra um lugar que diz que é para a gente ir à igreja. Não. A Mas igreja somos nós. aquele a quem salvou a humanidade mandou a gente ser igreja. Sim. E nós precisamos estar em comunhão, em cooperação, congregando com demais pessoas. Sim. E não somente adorando em casa. A gente adora em casa, sim, mas nós precisamos de um lugar para exaltar o nome santo do Senhor e aprender mais e mais a palavra de Deus com os servos que Ele colocou lá. Porque a palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu se faço presente. Não é 2 ou 3, nós dois e você não. É válido aqui você ouvir? Sim, é válido. Mas vai para a igreja. Porque é lá que você recebe os dons espirituais, é lá que você está congregando, é lá que você está no meio da brasa. É no meio da brasa. Imagine uma brasa tirada do meio do fogo. Brasa só se esquenta com outras brasas. Aí se torna uma chama, um fogo. Quando se afasta, quando você tira um, vai se apagando. Esfriando. Então é necessário que você corra para estar entre os irmãos, todos com seus defeitos, com suas falhas, porque somos seres humanos, mas que encontre essa chama de estar no meio do fogo. Sim. Voltando para a questão do medo e da vergonha, são sentimentos que a gente carrega dentro de nós desde o princípio, né? Desde o ventre da nossa mãe. Às vezes é uma gravidez de risco, a mãe tem medo de perder o bebê, né? Às vezes a criança, a gente recebe o diagnóstico na gestação de que a criança vai nascer com alguma deficiência e a pessoa tem vergonha, sente vergonha no princípio por não conhecer e medo também por não saber lidar com o que é que a criança vai nascer. Isso está dentro de nós desde o princípio. São sentimentos que nos paralisam e que nos afastam de Deus. São sentimentos maus. Por quê? Porque o nosso coração ele tende para o mal desde a nossa meninice. Sim. Está intrínseco dentro de nós. Desde pequenos, o nosso coração ele tende para o mal. Mas como é que a gente se livra desses sentimentos? A palavra de Deus ela diz em Mateus capítulo 26 e o versículo 41, diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos estar entregando a nossa vida a Deus por meio da oração e dizendo a Ele o que a gente sente. O Senhor sabe porque Ele nos criou. Ele diz em sua palavra que desde o ventre da nossa mãe, até antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos criado, nos formado. Então Ele nos conhece. Mas Ele quer que nós façamos conhecido a Ele tudo por intermédio da oração. E a partir deste momento, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, nós aprendemos a controlar. O medo ele é importante para a gente sobreviver, para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Mas o que nós precisamos compreender é que nós temos que lidar com ele de uma maneira controlada. Ele não pode, a gente não pode deixar que ele supere as nossas vontades, nosso trabalho, a nossa família, outras situações. Ele tem que estar debaixo do nosso controle. E quando a gente começa a controlar, a gente tem a noção de não entrar em ciladas da nossa mente. Sim. O inimigo, ele não tem o poder de entrar na nossa mente, porque a palavra de Deus diz que só quem sonda e esquadria os corações e o pensamento é Deus. Mas através de coisas que a gente vê, quando a gente não vigia, quando a gente não presta atenção no que a gente está olhando, quando a gente diz, isso não tem nada a ver, vou dar uma olhadinha. Mas o Senhor, Ele conhece tudo, Ele sabe o que a gente está fazendo. E se aquilo ali envergonhar, o que é isso? Se não for digno... Se eu estou aqui no telefone e eu estou observando alguma coisa que vai me envergonhar, eu não sei se me envergonha ou não. Aí, se eu puder mostrar para minha esposa, tranquilamente, não está me envergonhando. Não vai me envergonhar. Mas se ela passa aí, é porque ela vai nos envergonhar. Então, isso aí não procede de Deus. Isso aí não procede
de Deus. Isso. Eu participava de um grupo há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, grupo de WhatsApp, e era pessoas não crentes. E no meio disso tudo, tinha muita coisa feia, muita pornografia. E eu ficava dentro daquele grupo mesmo assim. Eu não abria as postagens, mas deixava lá, porque ia, não ia, tinha alguma coisa de política ou algumas informações que era viável lá na cidade. Mas eu sabia que aquele ambiente, mesmo que fosse virtual, não era um ambiente para crente. E aí eu estava na igreja, tinha acabado de pregar a palavra, aí saí, terminou o culto, saí. Quando a pessoa que não tocou o telefone, mal dava a área não onde eu estava, mas tocou o telefone. Quando eu abri, aí tinha uma mulher e um homem gemendo. Eu digo, Jesus amado, e foi alto, viu? Eu digo, meu Deus do céu, que situação. Aí eu de imediato desliguei o telefone e saí do grupo. Por quê? Porque não era um ambiente, por mais que seja virtual, não é um ambiente a qual nós devemos participar. Ah, não tem nada a ver. Ah, eu não abro. Também eu não abria. Mas nesse dia eu toquei e abriu. E abriu justamente no ambiente espiritual. No ambiente onde gerou vergonha em mim. Então, tudo aquilo que nos causa uma vergonha dessa forma, nos afasta de Deus. Nós somos, você falou aí o ambiente espiritual, e até nisso nós temos que vigiar. Porque às vezes o ambiente, ele vai moldando o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente quer ver, o que a gente quer ouvir. E a palavra de Deus diz que nós somos seres espirituais, só que nós estamos passando por uma experiência aqui na Terra. Orar, diz aqui em uma passagem, que fortalece o nosso espírito e a nossa intimidade com Deus. Fortalece o nosso espírito. Então, estar em ambientes que fortaleçam o espírito vai nos ajudar a estar mais próximos do Senhor, de quem nos criou, fazendo a vontade dele. E estar em ambientes, a qual esse que você estava, mesmo que virtual, mas existem esses ambientes aqui no mundo que nós estamos. Sim. É um bar, até mesmo em roda de famílias, de amigos, que a gente sabe que as conversas não são lícitas, que são conversas que não nos edificam em nada. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E é aí onde entra a parte da vigilância. Se você já entende, se você já compreende que aquilo ali não vai edificar a sua vida espiritual, que aquilo ali, se você comentar com outras pessoas, vai transmitir algum tipo de vergonha, receio, que conversa que não agrada, então você tem que entrar com a vigilância, com sabedoria, claro, se distanciar daquela conversa, se distanciar daquela roda, se distanciar daquele grupo. Porque a palavra de Deus diz que muita amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então, o que é que vale mais? Coloca numa balança. O que é que vale mais? Ter uma vida contrita com o Senhor ou estar aqui alimentando sentimentos, alimentando percepções de pessoas que não edificam, que não agregam valor em nada na sua vida? E é tão impactante, olha, a gente vê em poucos versículos, a gente vê que abrange todas as situações. Além da vergonha espiritual, além da vergonha do medo, tem um medo de se predispor a ser algo ou alguém nessa vida. Por muitas vezes, às vezes a gente deixa de avançar também em muitas áreas da vida por medo. Por medo. A gente deixa de fazer algo, deixa de empreender por não se passar por ridículo. A gente deixa de estar no digital porque as pessoas vão criticar.
a gente deixa de fazer aquilo com que Deus manda a gente fazer também por medo do julgamento da outra pessoa. Sendo que se isso daqui que nós estamos fazendo, muitas pessoas podem achar uma besteira, podem achar uma idiotice, podem dizer agora quer aparecer, que tem muita gente já falou. Ou que isso não vai levar a nada. Ou que isso não vai levar a nada. Mas o que me permite e o que permite a minha esposa a dispor tempo de estarmos aqui fazendo o que Cristo fez. Porque Cristo fez de uma maneira física. Ele pregou o evangelho a toda a criatura de forma física. Mas nós temos hoje também as redes sociais. E aí é entender, é compreender que o propósito é maior do que o julgamento das pessoas. É entender que quando a gente recebe um feedback, quando a gente recebe os testemunhos, que a gente fala, os testemunhos. Essa semana a Franciele fez uma lista de transmissão, né? Fez uma lista de transmissão. E a gente, isso já era mais de 10 horas, eu tinha chegado cansado na segunda-feira, o link tinha acabado de ser liberado, toda segunda-feira o link é liberado, então ativa o sininho, né? Ativa o sininho que é para o link, para já chegar já para você, quando é publicado e você assistir. E aí a Franciele fez uma lista de transmissão e enviou. De imediato, assim, logo após a pessoa ter ouvido, ter assistido o podcast, aí esse talk show, né, que é talk show, não é podcast demais, já está sendo talk show, é o programa do Caio e da Fran, é o programa do Caio e da Fran. Então, a mulher chegou e disse, olha, é resposta das minhas orações. Agradeceu e foi resposta das orações dela. Imagine, 11 horas da noite, depois de ter assistido o talk show, o que é que acontece? Veio uma resposta dessa, vem de Deus assim, certeira. Então aí é onde a gente compreende que é verdadeiramente isso que a gente tem que fazer. Porque como a Franciele acabou de falar, nós somos seres espirituais com a passagem humana. Nós não somos seres humanos com um experimento espiritual. Nós não somos daqui. Essa aqui não é a nossa realidade. Esse aqui não é o nosso ambiente. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. Então nada pode nos paralisar. Nada pode nos permitir que não avance com a obra de Deus. Exatamente. Essa fala do Caio, para mim é como um testemunho, porque eu disse a ele, homem, eu não queria nem fazer essa lista. Eu não queria nem ter enviado para esse tantão de pessoas, porque quando você publica na sua própria rede social, quem lhe segue tem a opção de abrir ou não, né? Sim. Ou somente passar. E aí, quando você envia, você está especificando, olha, mandei para você, que eu quero que você assista. Sim. E aí eu fiz essa lista de transmissão e na mesma noite a pessoa respondeu, só que eu só vi no outro dia, né? Na mesma noite a pessoa respondeu. E assim, impactou uma vida. Então, se a palavra de Deus nos usou como instrumento para chegar até aquela pessoa, uma que seja, a palavra de Deus diz o quê? O dinheiro do mundo inteiro não paga o valor de uma alma. Então, se Deus quis que aquele episódio acontecesse para falar com uma pessoa, já valeu a pena. E a gente está falando dessa específica, mas impactou dezenas. Muitas Foram pessoas. Dezenas muitas de pessoas compartilhando desse sentimento. Então, existe uma história bíblica que é de Gideão. Gideão tinha 32 mil homens para pelejar contra 150
120 mil homens. E o que é que acontece? Ele ficou meio receoso, porque apenas 32 homens. 32 mil. 32 mil homens contra 120 mil, ele chegou e disse, não vou. Então Deus chegou e disse, olha, essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Então ele disse, diga para os covardes, ainda tem muito, 32 mil ainda tem muito. Diga para os covardes que voltem para trás. E foi 10 mil. 10 mil covardes voltaram para trás, porque o que nos acovarda de avançar a obra de Deus, aquele covarde volta para trás. Então nós temos que avançar, nós temos que crescer, nós temos que levar a palavra de Deus a toda criatura. Ela queira ou não, o evangelho tem que ser pregado por alguém. E que esse alguém, você bata aí no seu peito agora e diga que seja eu. E aí ficou 22 mil. Ele disse, ainda é muito. Ainda é muito. Ele disse, olha, vai lá, desce, para resumir, desce aquele que tomar água no rio, pegando com a mão e colocando na boca, esse você separa para um lado. E aquele que meter a cabeça dentro da água, esse você separa para o outro. Desses 32 mil, resumindo, ficou 300. 300 homens de Deus. 300 homens fortes, guerreiros, assim como você. E aí, o que é que acontece? Sentir medo numa hora dessa? Sentir medo? Como é que a gente vai fazer? É impossível. 300 homens contra 32 mil. Mas aquele que está em Cristo Jesus tem estratégias excepcionais. Então, Deus deu uma estratégia para Gideão e disse, olha, rodeia eles com tochas e com trombones, com alto-falantes, como é? Trombetas. Com trombetas. E aí, ao anoitecer, todo mundo estava dormindo, todo mundo estava sossegado lá, os 120 mil homens estavam todos sossegados. Aí acende as tochas e toca a trombeta. Aí disse, vigi, meu Deus do céu, eles botaram a mão para alguém, que eles não serviam ao nosso Deus. E disse, agora eles vêm para nos matar, são muitos. E só existia 300. E ali, sem uma espada sequer, que Gideão tenha desembainhado, eles se mataram. Eles se mataram, os 120 mil homens. E os 300 ganharam uma batalha com a estratégia de Deus. Mas Gideão não se acovardou. Os 300 que eram vigilantes, porque pegar água com a mão aqui e colocar na boca é estar tomando a água, vigiando. Por isso, vigiai e orai. E quando a gente está em vigilância, quando a gente está em comunhão com Deus, Deus nos dá a estratégia para chegar até aquela pessoa, para pregar a palavra de Deus, para que o inimigo bata em retirada. Então você tem que ser soldado valente na obra de Deus. Você tem que ser soldado verdadeiro. Você tem que buscar a presença de Deus e entender que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não deixe com que o medo e a vergonha te paralisem, porque medo e vergonha provém do inimigo. Medo e vergonha provém do diabo. Medo e vergonha provém do diabo. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é o tímido que ele é tímido por ser tímido. Ele é tímido por não querer, medroso. Ele é um tímido medroso, que não quer pregar a palavra de Deus, que não quer desfrutar desse Deus tão maravilhoso. Olha, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 19, fala que nós devemos orar sem cessar. Essa questão da oração e da vigilância é justamente para isso, para que em momentos que a gente não veja saída,
o Senhor ele nos mostre uma estratégia de sair daquela situação. Como mostrou para Gideão, mostra para mim e mostra para você. Esteja em oração, esteja em comunhão com Deus, esteja em vigilância. E o que é a vigilância? A vigilância é você ter o discernimento para saber ali se aquilo ali vai edificar a você ou não, em algum aspecto da sua vida. Eu vou contar rapidinho o que aconteceu essa semana, porque eu fico comparando servir a Deus com muitas coisas que a gente faz na nossa vida, no nosso cotidiano. Um rapaz chegou lá em casa para pintar, né? Pintou, fez uma pintura lá que as paredes estavam sujas e foi pintar. E quando ele terminou de pintar, o que foi que eu fiz? Eu fui organizar, eu fui limpar. Limpei livro por livro, meu esposo tem uma dezena, algumas dezenas de livros. E eu limpei capa por capa, empilhei lá e coloquei, organizei. Limpei. Ficou limpo? Ficou. Ficou cheiroso? Ficou. No outro dia, esse rapaz, ele lixou uma madeira na frente de casa. E eu só deixei uma brechinha da porta da sala, da janela da porta da sala aberta. E o que foi que aconteceu? Sujou tudo de novo, que eu tinha limpado um dia anterior, naquele dia, estava tudo sujo de novo. E o que foi que eu fui fazer? Fui limpar de novo. Ainda não terminei, mas eu vou chegar lá. Mas o que eu quero dizer a vocês com essa comparação? A nossa vida de servidão ao Senhor, ela é desse jeito. Todos os dias entram impurezas em nós que nós devemos fazer o quê? Expulsar. Que nós devemos limpar. E que vocês sejam vigilantes, que nós sejamos vigilantes para nós não deixar nenhuma brechinha sequer. Porque por uma brechinha só que eu deixei da janela da porta da sala, entrou no quarto da Helena, entrou no banheiro que eu lavei, entrou na sala, foi para a parte dos livros que eu limpei capa por capa. Então o mal, ele se espalha na nossa vida de uma maneira avassaladora. Nós não podemos dar brecha, nós não podemos estar com o nosso pensamento ligado em duas coisas. Ou a gente serve, ou a gente não serve. A palavra de Deus diz que a gente deve ser o quente ou frio. Morno, o Senhor vomita. Então nós temos que servir nessa terra para servir a Deus. Porque se a gente não servir a Deus, a gente não serve para nada. Tem um irmão que fez também uma comparação muito interessante sobre o dia da volta de Jesus. Mais uma vez falando sobre vigilância. Coloque um leite no fogo. Você fica lá, ó, olhando para o leite e o leite não ferve, o leite não sobe. Se você der uma olhadinha para trás, quando você voltar, o leite já derramou. Do mesmo jeito vai ser o dia da volta de Jesus. Sim. Nele não vai avisar. Nós devemos estar preparados, esperando por Cristo, para que a gente tenha o prazer de ouvir Ele falar o nosso nome. E dizer que teve prazer na nossa vida, porque a nossa vida aqui serviu para servir a Ele. Mais uma vez a questão da vigilância. Nós não podemos estar com o nosso pensamento ligado a coisas que nos afastam de Deus. Porque quanto mais a gente fica com o pensamento ligado em coisas e em sentimentos que nos afastam do Senhor, mais o mal vai entrando na nossa vida, colocando medo, colocando vergonha, colocando tristeza, colocando ansiedade, colocando depressões na nossa vida, colocando sentimentos de rejeição. Nós não somos rejeitados, nós somos escolhidos, mas nós temos que abrir a nossa boca e aceitar, falar para Deus, confessar diante dos homens de Deus aqui da terra que nós estamos deixando que Deus, Ele reine na nossa vida. Então, não permita com que o medo e a vergonha te paralisem. Quando você sentir que existe medo e que existe vergonha dentro de você, quando você se vergonha de algo que você está fazendo e sabe que não deveria fazer, isso aí pode descartar. Se você tem medo de
fazer a obra de Deus, gostaria de fazer, tem medo de fazer, então pode controlar esse medo. Outra coisa, não tenha medo de avançar no aspecto também material. Tudo aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que a gente ligar aqui será ligado lá em cima. Então Deus, ele tem algo além do normal. Porque o que é natural, nós fazemos. Mas o que é sobrenatural, é Deus quem faz. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a parte natural que era de remover a pedra, ele disse, Marta, remove a pedra. Então, natural foi ele, é a gente quem faz. E o sobrenatural? Lázaro, sai para fora. Aí é com Jesus Cristo. Então, meu amado, minha amada, não permita com que o mal tome conta de você, lhe paralise e lhe coloque vergonha e medo. Não permita com que as más conversações, porque foi o diabo entrou por uma conversa entre Eva e a serpente. Por uma conversa aconteceu tudo isso que está acontecendo aqui agora. Sermos escravo do pecado, se a gente não tiver em Cristo Jesus. Então, por causa de uma conversa, da malconversação, daquilo que o diabo designou a fazer coisa contrária a Deus, nos trouxe um prejuízo gigantesco, inclusive a morte de Jesus Cristo. Mas para a glória de Deus e para a nossa misericórdia, a salvação dele no terceiro dia, a ressurreição dele no terceiro dia. Nós já estamos para finalizar. Sim. Eu só queria deixar aqui esse versículo que o Caio falou assim, e me veio à mente. Que nós não devemos vergonha, não devemos sentir vergonha de falar da palavra de Deus, do amor de Deus. Eu sentia essa vergonha porque eu achava, eu, pobre pecadora, falar do amor de Deus, quem sou eu para falar do amor de Deus? Eu sou filha dele. Eu entendi isso e aí o medo foi embora. Eu ainda sinto um pouquinho, né? Mas, para a glória de Deus, eu aprendi a controlar. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 9 e o versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos. Então, meus amados, não sinta vergonha. Se alguém vier contar um problema para você, uma situação difícil para você, você tem que falar com autoridade e dizer, olha, não se envergonhe, não tenha medo, você precisa falar do amor de Deus para aquela pessoa, de uma forma que aquela pessoa sinta desejo de servir a Deus também, de se achegar a Deus também, de entregar a sua vida a Deus também. Para que o Senhor ele não se envergonhe de nós, né? Quando chegar o grande dia da glória dele, a gente tenha o prazer de ouvir ele chamar pelo nosso nome e dizer que teve prazer na nossa vida, porque nós escolhemos aqui não ter vergonha de propagar a palavra e o amor dele aqui nessa terra. E eu quero que naquele dia ele diga, vinde bendito de meu Pai. Esse é o meu maior desejo, essa é a minha maior vontade. Nós estávamos conversando aqui, falando de alguns dons espirituais, e tem dons que nos constrangem, tem dons que nos traz, de uma certa forma, medo, né? Porque você falar sobre a vida da outra pessoa, você profetizar sobre a vida da outra pessoa, você orar sobre a vida da outra pessoa, isso lhe recai uma responsabilidade muito grande. Porém, você não pode afastar os dons do Espírito de você. Você mais antes tem que se achegar
com humildade, simplicidade, com honra, com respeito, com amor, tanto a palavra quanto as pessoas. Para que naquele grande dia, ele olhe para você e diga: vinde bendito de meu Pai. E não se afaste de mim que eu não vos conheço. Está repreendido. Porque são duas palavras que eles vão dizer: ou vinde bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Qual dessas duas você quer para você? Fica aí a pergunta. Que Deus abençoe, ilumine e cuide de você sempre. Não permita com que o medo e nem a vergonha te paralise. Deus acima de tudo e de todas as coisas. Que Deus abençoe vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, que a gente vai ter o prazer de expor aqui, começar a expor os comentários que têm sido gloriosos para a graça de Deus, para a glória de Deus. E envie essa mensagem para pessoas que você acha que vai gostar também de assistir, que vai edificar outras vidas. Porque isso também é propagar a palavra de Deus. E está a um clique, né, da sua mão. Está na palma da sua mão o poder de levar uma mensagem para uma pessoa que precise. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Amém.